vamos dar introdução. Gente. Calma aí que ela vai voltar. Ela tá voltando. Acontece. Gente, não sei o que foi que aconteceu aqui. Deu um pequeno probleminha aqui. A gente já está resolvendo aqui, tá? Vou botar novamente aqui o slide. Prontinho. Estamos nós aqui de novo. Aconteceu algum pequeno problema, não sei o que foi que aconteceu aqui, mas já estamos nós aqui novamente. Para começar o nosso estudo de hoje. Está todo mundo aí? Sim. 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 Então, vamos lá. Então, o tema escolhido foi a sacudidura, né? E esse é um tema tão relevante, como o Joelson mesmo falou, para o nosso tempo, porque bastantes coisas do que nós vamos estudar aqui nesta semana, nesta noite, nós já estamos vivenciando muito dessas coisas que nós vamos estudar, tá? E nós vamos entender como é importante nós estarmos atenados a esse evento profético que vai acontecer, que está acontecendo, pode dizer assim, no decorrer do estudo, vai entender isso. Porque é tão importante que a gente estude, se aprofunde e se prepare para esse tempo, porque muitas coisas irão acontecer. E queira Deus que nós sejamos aqueles que sejam encontrados como trigo, e não como joio, como aquele que fica na peneira, e não aquele que sai voando através do vento. Então, se prepare para o nosso estudo, para entender o que é a sacudidura, o que faz parte do processo da sacudidura, né? E quem estará de fora e quem ficará como o feixe escolhido de Deus nesse processo da sacudidura, tá bom? E, para tanto, eu convido agora o nosso irmão Joel para dar a introdução ao nosso estudo de hoje. Ok. Esse tema da sacudidura é um tema de bastante relevância para nós, porque é aquele momento em que, imagine que você esteja em casa depois de muitos dias. Só um minuto, Joelson. Boa noite, pastor Adriano. Seja bem-vindo aqui conosco. Opa, boa noite, Feliz Cláudia. sábado. É um prazer imenso ter você aqui Obrigado. conosco, viu? Feliz sábado, obrigado. Deus abençoe. Amém. Gostaria de falar uma coisa. Aquelas outras pessoas que estão com o microfone aberto, por gentileza, fechar o microfone, porque assim fica melhor para a gente poder estar ouvindo a explicação do Joelson. Logo a mais, quando ele terminar, eu passarei a voz para quem também quiser comentar, tá bom? Aí, se você quiser comentar, tem uma opção de você colocar a mãozinha, tá? Levantar a mãozinha. E se você não souber fazer isso, basta só você abrir o seu microfone quando eu der a opção para poder falar, tá? Que eu vou saber que é você que quer falar. Pronto. Pode falar, Joelson. Ok. Então, a questão da sacudidura é um momento importante na experiência da igreja, porque esse evento ele qualifica a igreja de Deus para o recebimento da chuva serôdia, o recebimento do Espírito Santo, e ao mesmo tempo nós temos a questão, a irmã White diz que esse momento em que nós recebemos o Espírito Santo
é o momento em que se reproduz no caráter da igreja na verdade, é que se reproduz nas nossas mentes a imagem de Deus, né? Que seria o seu caráter. E é um evento em que, enquanto uns recebem o Espírito Santo, outros estarão inaptos para o recebimento desse dom. Esses dois grupos de pessoas, o que recebe o Espírito Santo de Deus e aqueles que não recebem, gera na igreja um momento de sacudidura, que é exatamente o tema do nosso estudo de agora à noite. E o que seria essa sacudidura? Essa sacudidura é uma resposta à ação do Espírito Santo na vida daqueles que recebem. Eles passarão a falar de temas que há muito não se fala na igreja. Dentre esses temas, nós temos a questão do testemunho, da testemunha fiel e verdadeira. E, inclusive, a irmã White, ela pergunta para o anjo, nós temos esse texto em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 60. Ela diz o seguinte: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Quando você vai para o capítulo 3 de Apocalipse e ali estuda a carta endereçada a Laodiceia, e a carta de Laodiceia, ela é o nosso contexto hoje. Tem outro texto que ela diz que a carta de Laodiceia se aplica a nós. E qual é o conselho de Jesus? O conselho de Jesus é que Laodiceia, nós laodiceanos, compremos dele ouro, veste e colírio. O que chama atenção é que Cristo, como mercador no contexto de Laodiceia, ele está a oferecer aquilo que Laodiceia tem em abundância, ou seja, na prática, Laodiceia não se vê como carente dessa oferta do mercador, da oferta da testemunha que é Jesus, né? E na prática nós sabemos que isso está relacionado com a vida espiritual. Isso está relacionado com o quanto sabemos do tema ligado à justificação pela fé e a forma como lidamos com esse conhecimento, né? A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. As obras são importantes, mas elas não nos dão méritos salvíficos diante de Deus. Entretanto, existe um grupo de pessoas na igreja que acreditam de forma diferente, que as obras salvam, que tempo de igreja conta como ponto positivo em questão de salvação, almas ganhas por Cristo, para Cristo, através de ação missionária, estudos bíblicos, enfim, tudo que é feito no sentido de contribuir com a causa de Cristo é visto por um grupo de pessoas como meritório no tocante à questão de salvação. Então, você pregar para essas pessoas um evangelho que vai na contramão daquilo que essas pessoas estão vivendo é um choque doutrinário, é um choque espiritual e muitos não aceitarão isso, mas não é só esse aspecto, tá? Quando você estuda o capítulo sobre sacudidura em eventos finais, ali nós temos essa questão implícita ligada à questão do legalismo, né? Quando você lê no parágrafo em que a irmã White pergunta qual o sentido da sacudidura que ela acabara de ver. E é respondido que o que causa a sacudidura é o conselho, ela é causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. E nós sabemos que essa realidade lá em Laodiceia está relacionada com o legalismo. Mas, além desse aspecto, nós temos outros, e não vou colocar todos aqui agora, que é também um abandono dos princípios da Bíblia, abandono de doutrinas,
a introdução de pontos ligados a relativismo, a uma ideia de progressismo sendo ventilada entre nós, e tudo isso implica no abandono da fé. E o testemunho daqueles que receberão o Espírito Santo de Deus no contexto da chuva serôdia, ele vai exatamente numa forte reprovação a essas questões que já começam a ser presentes na igreja em alguns setores, né? E isso causa sacudidura na igreja, mas temos também questões ligadas ao decreto dominical, o abandono de crenças fundamentais, o, o movimento liberal e progressista dentro e fora da igreja, como já mencionado aqui. Então, todas essas questões, elas fomentarão um estado de dificuldade para aqueles que ainda persistem em fazer a vontade de Deus, mas além de fazer a vontade de Deus, incentivar outros a fazer o mesmo, né? E isso será feito em momentos assim extremamente difíceis e angustiosos. Eu irei apresentar alguns detalhes mais à frente, quero deixar esse momento de introdução para quem mais quiser falar, dar a sua contribuição, mas, grosso modo, essa questão da sacudidura, primeiro, é necessário para a purificação da igreja, e o contexto em que essa sacudidura é efetivada entre nós está ligada, primeiro, com as crenças que temos com relação ao tema da justificação pela fé, qual é o entendimento que temos em relação a isso, a forma como agimos em relação ao tema da justificação pela fé, e em seguida nós temos questões ligadas a ventos de doutrinas, apostasia, movimentos de apostasia na igreja, abandono da fé, e também um aparelhamento de ideias e conceitos que são contrários à palavra de Deus, e que você defender essas coisas é ir na contramão daquilo que para as pessoas é normal, né? Então, há um conjunto de situações baseados no que nós lemos no capítulo falando sobre sacudidura em eventos sinais, e que é importante estarmos antenados para isso, com essa realidade, e avaliarmos como está a nossa vida diante daquilo que Deus tem de advertência para a igreja nesse momento e os momentos que estão por vir. Obrigado, Joelson, pela sua explanação maravilhosa, muito obrigado. E ainda dentro do tema da sacudidura, como a gente vem falando aqui, é importante salientar que desde o livro do Velho Testamento já se vinha falar sobre a sacudidura. Olha o que está escrito lá em Amós, capítulo 9, verso 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já havia falado que sacudiria a casa de Israel. E hoje nós, como Israel espiritual, sacudiríamos também. E assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. E então a gente precisa entender que simbologia é essa? Por que quando ele fala sobre sacudidura, ele usa essa expressão de sacode o grão no crivo? O que tem isso a ver? O grão não cair na terra? A gente vai tentar entender também essa simbologia que é usada para a palavra sacudidura. Mas antes de mais nada, Jorge até já falou sobre isso, ele perguntou o que é a sacudidura. Ele falou um pouco sobre isso. Nós vamos ver aqui também, nesse próximo slide, que faz essa mesma pergunta, o que é a sacudidura? E como o Jorge bem explicou lá, eu vou complementar com o que está aqui escrito também, a sacudidura é o vocábulo figurativo que designa uma experiência de seleção e apostasia do povo de Deus. Nós vamos entender o motivo da sacudidura. O motivo dessa sacudidura, o que é a sacudidura, e o motivo dessa sacudidura está expresso aqui, entendeu? Um dos motivos da sacudidura é que vai haver, dentro do povo de Deus, uma apostasia, né? Seja ela de forma legalista, seja ela de forma progressista, como a gente vem vendo, de abandono da fé, das doutrinas, é uma apostasia da verdade, entendeu? E para isso Deus vai precisar fazer esse peneiramento, né? Essa sacudidura. E agora a gente vai tentar entender esta simbologia
da sacudidura que vem explícito na Bíblia, na própria palavra de Deus, né, vem esse simbolismo da sacudidura, o que era sacudidura. Sempre quando a gente vê falar sobre a sacudidura, a gente presta atenção numa peneira, né? E algo sendo peneirado, e o que fica na peneira é jogado para fora, e o que sobra é o que fica, é o que se diz que vai ficar. Mas só que aqui a gente vai ver que quando se fala de peneiramento, é uma forma diferente do que a gente está acostumado, entendeu? E eu vou passar nesse momento alguém está querendo falar. Vou passar aqui para a Mari Barbosa. Ela me falou. Oi, irmã, Mari, só né? queria É uma Mari, né? dúvida. É É Mari, né? Mari, Tá bom. é diminutivo, que meu nome é Marilene, aí para Ah, facilitar a Mari. É só tá. uma dúvida. Você falou que tem a questão progressista, né? Que vai ter uma apostasia progressista. Você poderia explicar melhor? Porque eu não peguei isso das últimas vezes, né? Não tive aqui na última. Uhum. Só para me entender melhor, por favor. Então, no slide anterior, a gente falou assim, que vai haver uma apostasia, né? O Joelso falou que é bem interessante aqui no início, que essa apostasia poderia se ocorrer de várias formas. Uma delas é legalista, né? E a outra é a progressista. Quando a gente fala sobre a progressista, a gente vai falar sobre isso ainda. A gente vai entrar sobre esse detalhe, mas vai entrar lá na frente. Tá? A gente não falou nada sobre isso ainda, não explicou o que seria essa apostasia progressista, e nem tampouco a gente ainda explicou o que seria essa apostasia legalista. Isso a gente ainda vai entrar sobre esse assunto nos próximos slides da frente. Aí a gente vai poder estar explicando direitinho para você o que seria essa apostasia progressista, que a gente já está vendo já no nosso tempo aqui. A legalista também a gente já viu, já aconteceu no passado, vem ainda acontecendo, ou hoje já perdeu mais força, mas ainda acontece. A progressista agora é a que está na moda, né? É que está mais em evidência, está causando mais barulho, mais confusão, mas ambas existem, né? E estão causando muita divergência. E mais para frente, nos slides, a gente vai esmiuçá-las e vai poder estar explicando sobre elas, tá bom? Tá certo, irmã. Obrigada. Como a gente estava aqui, então agora a gente vai ver a simbologia da sacudidura. Então, eu vou passar agora para o Joelso, para ele poder estar falando um pouquinho sobre essa simbologia da sacudidura. Bom, só fazendo adendo aqui, Cláudia, com relação ao legalismo, o legalismo sempre foi um problema entre o povo de Deus, né? A gente, às vezes nós pensamos no legalismo no contexto da igreja, ligado àquele evento lá de 1888, quando o tema da justificação pela fé foi fortemente estudado e debatido entre os pioneiros ali, com Jones, Wagoner e Ellen White de um lado, e Butler e Smith de outro, e a gente tem um momento assim de uma grande controvérsia teológica na igreja, né? Então a gente, em alguns momentos, usamos esse momento como referência, mas o legalismo sempre foi um problema presente. Você tem nos dias de Cristo, por exemplo, esse problema ali presente no Antigo Testamento. Havia esse conceito, inclusive a história de Jó, dentre outras coisas. Aquele momento da aprovação de Jó teve como objetivo também corrigir um problema chamado que era, e estava muito ligado ao legalismo, né, que era a teologia do retribuicionismo. As pessoas acreditavam que fazendo bem você não tinha problemas, falando grosso modo, né? E que problemas como os que aconteceram com Jó acontecia no sentido de alguém que não estava alinhado com Deus. E a história de Jó vem exatamente para corrigir isso aí. Então, desde que pecado começou a existir, o legalismo passou a ser um problema entre nós. A ideia de que eu posso fazer algo para ser salvo. Adão até propôs isso, fazer algo para ser salvo. E Jesus apresentou para Adão naquela ocasião que apenas através da morte do Cordeiro, do derramamento do sangue do inocente, é que haveria salvação. E aí Deus, naquele momento, corrige Adão nesse sentido, mas o legalismo é um problema sério e até intenso entre nós, né? É um problema silencioso. Basta você trazer temas ligados à justificação pela fé, no contexto que é a justificação pela fé,
e logo, logo você percebe um conceito ou outro surgindo que vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina nessa temática. Enfim, com relação ao símbolo da sacudidura, a Bíblia usa de forma muito interessante, o texto que nós vemos lá em Oséias, capítulo 3, e era um costume que havia na época, no sentido agrícola, os israelitas colhiam o trigo e o problema na colheita do trigo era a mistura do trigo com o joio. E olhando a olho nu a colheita, não dava para saber o que era o trigo, o que era o joio, porque os dois são muito semelhantes. A diferença está exatamente no conteúdo, porque o trigo ele apresentava o grão pesado, o grão genuíno, ao contrário do joio que não apresentava isso, né, no seu conteúdo, na sua essência. Mas no visual, na roupagem, tanto o trigo quanto o joio eram iguais. E apenas no momento do peneiramento era que tornava possível ao agricultor fazer a separação de um e outro. E isso com ambos na peneira e fortemente sacudidos para cima. Então, o que subia tinha que cair. E com a pressão do vento, apenas o trigo voltava para a peneira por conta do peso e o conteúdo no seu interior. Então, espera O aí, joio, só um pouquinho. Então, quer dizer que somente no peneiramento era possível distinguir o trigo do joio, não é verdade? sim, na prática era assim que acontecia, né? E um dos motivos é porque, quando se fazia o peneiramento, está vendo essa imagem aí? Vocês veem um homem com um garfo e ele pega o grão que está no chão e joga para cima, não é? E, Exatamente. e vai junto aí o grão do trigo junto com o grão do joio. Só que o grão do trigo, como você bem falou, por ser pesado, porque havia consistência, havia um fruto dentro desse grão, ele caía no chão. Mas, em contrapartida, o grão do joio, ele era oco, praticamente, por dentro. Então, quando era jogado para o ar, o vento levava o grão do joio, mas o trigo não ia porque ele era o quê? Pesado, né? Sim, Então, ele caía no chão, não é verdade? exatamente. Pode prosseguir. E na prática, na nossa experiência, qual é a relação disso conosco na questão espiritual? É que aqueles que estão bebendo da fonte da água da vida, aqueles que têm se alimentado do pão da vida, aqueles que diariamente têm recebido porção do Espírito Santo, têm sido batizados com o Espírito Santo, no contexto da chuva temporã, porque, de acordo com o Espírito de profecia, nós temos dois momentos de recebimento do Espírito Santo. Primeiro, recebemos o Espírito Santo no contexto da chuva temporã. É tanto que a irmã White afirma que só receberão a chuva serôdia aqueles que primeiro receberem a chuva temporã. Ou seja, o Espírito Santo está à nossa disposição hoje, mas aquilo que temos no contexto desse dom que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma força ativa, ele não é um poder abstrato, ele é Deus, ele é uma pessoa que fala, que pensa, que tem sentimentos, tem todos os atributos da divindade, atributos partilháveis e atributos exclusivos de Deus que não são partilháveis. O Espírito Santo tem todas essas prerrogativas, ele é um Deus divino. E a sua influência atua sobre nós hoje, agora, mas aquilo que já temos no tocante ao poder do Espírito Santo, a sua ação sobre nós será intensificada no futuro breve, no contexto da chuva temporã, e que só vai contemplar a nós se hoje nós o estivermos buscando. Agora, essa iniciativa de buscá-lo hoje, de estar em comunhão com ele hoje e permitir que a sua ação transformadora e regeneradora seja um fato em nossas vidas, isso implica em estar recebendo conteúdo espiritual.
conteúdo sólido, o que nos torna trigo, né? Cheios do poder do Espírito Santo, cheio das bênçãos de Deus. Então, no peneiramento que acontece o tempo todo na igreja, nós estamos o tempo todo sendo provados, essas provações serão mais intensificadas no futuro, mas alguns têm saído, têm abandonado a fé, outros têm esfriado a sua comunhão com Deus, até a intensificação maior das dificuldades e dos problemas. Então, nós poderíamos dizer que esse vento que leva a palha poderiam ser ventos de doutrinas, problemas, Sim, exatamente. qualquer coisa seria fácil levar essa palha, né? É, Então, é, 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 e o que trouxe a consistência a esse grão de trigo é o derramamento do Espírito Santo na vida dele, tanto a chuva temporã como a chuva serôdia, né, na vida dele, e a busca constante por conteúdo na sua vida como cristão. exatamente. Estudo da Bíblia, oração, testemunho, coisas do tipo. É por aí. Muito bem. Obrigado, Joelson. Só isso? Por hora só. Vamos passar aqui, vamos ter uma mãozinha levantada aqui, é o de Watson, vamos dar a oportunidade para ele poder estar falando também. Boa noite, Cal. Boa noite a todos que estão presentes. Joelson também. Eu estou aqui me atentando bastante para a questão do assunto relacionada à sacudidura. E a gente sabe que essa sacudidura ela vai acontecer, como foi bem colocado aí, o Joelson também por você, Cláudio, dentro da igreja. E aí você lê um texto de Amós, se não me falo memória, Oséias, um negócio desses. Amós 9:9. Amós. Relacionada quando Deus estaria falando que seria uma profecia não só para aquele tempo, como também nos últimos dias, né? E a gente consegue encontrar um texto básico para sustentar esse assunto da sacudidura, justamente no segundo livro de Timóteo, do capítulo 4, dos versículos 3 até o 5, quando o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre esse assunto que seria para os últimos dias na época do Paulo. E Paulo já estava sendo levado já para ser morto, né? Parecia que já estava sendo levado morto, estava alertando ao jovem Timóteo relacionado ao que poderia acontecer, como nós estamos presenciando hoje, nesses últimos dias, dentro da igreja. Um dos pontos cruciais que eu entendo dessa sacudidura é levar a história, e Ellen White ela fala lá no livro Eventos Sinais, né? No capítulo 65, né? Ela menciona justamente os motivos pelos quais Judas Iscariote resolveu no seu coração trair Jesus. Estava com Jesus, ouvia a verdade de Jesus, mas não aceitava essa verdade no seu coração. Uma das coisas que vai acontecer dentro da igreja nos últimos dias é justamente isso. A verdade ela vai ser proliferada no coração daqueles que realmente tomar ela como uma semente, para que se alimente, venha se robustar dessa palavra, que é justamente o que Joel colocou aí, que a verdade ela tem que alimentar a nossa mente, nosso coração, para nos manter como um trigo pesado, e não como uma palha seca que o vento, a qualquer momento, pode jogar para qualquer outro caminho. E o apóstolo Paulo, ressaltando isso, eu queria ler esse texto basicamente, disse assim, portanto, chegará o tempo, olha, Paulo está dizendo, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Olha, Jesus tentou, e Ellen White fala isso, que Jesus tentou diversas vezes tentar trabalhar o coração de Judas, falando para ele sobre o seu reino, sobre as verdades, e Judas, a cada dia, endurecia o seu coração. Estava dentro da igreja, mas estava com o seu coração pensando nas riquezas terrenas. E aí continua o apóstolo dizendo o seguinte, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo. Ou seja, haverá um momento em que muitas pessoas vão começar a criar situações, até separações dentro da igreja, com discordância da mensagem, que isso eu acho que isso é legalismo, que eu acho que isso aí é fanatismo, que eu acho que isso é aquilo outro. Esse tipo de pessoas vão surgir na igreja como palha,
Mas, para muitas pessoas que não tiverem enraizado na verdade, podem imaginar que essas pessoas podem ser trigo. E aí pode seguir um caminho que não é seguro. Então, o ponto crucial aí é o que Paulo está dizendo, que no versículo 5 ele diz assim: tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporte o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, certo? Então, Paulo está dizendo para ele, tenha equilíbrio. Às vezes tem pessoas que vai de qualquer jeito, que fulano de tal falou, que Bertano ciclano. Então, essas pessoas, Cláudia e Joel, os demais, podem sim correr um risco de entrar na peneira e serem sacudidos com fábulas, com muitas coisas, e o vento sopra eles para lugares que não são celestiais. Assim, essa peneira vai ser para todo mundo, né? Todo mundo vai ser sacudido, entendeu? É por isso que prestem bem atenção nessa simbologia, porque ela é extremamente interessante. Nós precisamos ter conteúdo, precisamos do Espírito Santo, precisamos estar estudando, buscando, entendeu? A verdade, não aquilo que nos convém, mas a verdade, para nos elevar a Deus, para nos fazer crescer na sua graça, no seu conhecimento, em sabedoria, no Espírito Santo. Para não sermos levados por toda sorte de ventos e doutrinas, porque isso vai acontecer. O que mais tem acontecido é virem teorias, ideias adversas, e aquelas pessoas que não têm consistência, que não conhecem o assim diz o Senhor, entendeu? São levados por todas essas teorias. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos que, quando Jesus estava no deserto, Satanás usou a própria Bíblia para tentar enganar Jesus, mas ele não sabia que Jesus já tinha a Bíblia dentro de sua cabeça e no seu coração, já tinha toda a palavra de Deus dentro de si, entendeu? E mesmo usando de todas as sutilezas, sofismas, relativismo e todo tipo de distorções possíveis, Satanás não conseguiu enganar Cristo, porque Cristo tinha a palavra de Deus guardada dentro de si. Semelhantemente, nós também devemos ter, porque Satanás não poupará esforços para enganar o seu povo e levar este povo nos seus ventos de doutrinas erradas e todo tipo de engano que ele puder levar, ele vai. E quem não tiver consistência, não tiver peso, né, não tiver sendo usado pelo Espírito Santo, permitido a unção do Espírito Santo na sua vida, vai ser facilmente levado por esses ventos de doutrinas. Já, eu só estou vendo sua mão ainda levantada aqui, você quer falar aqui ainda? Sim, primeiramente fazer uma correção com relação ao texto que eu citei de Oséias aí no começo. Estava com outra coisa aqui na cabeça e acabei citando Oséias 3, mas é Oséias 9:9, o texto que fala sobre a sacudidura. Feita a correção, não? outra coisa, um adendo com É relação... Amós, não? Amós? Amós, perdão. É que hoje o dia foi bem complicado. Mas, enfim, a outra coisa é um adendo a ser feito com relação ao local e espaço da reforma. Essa reforma, esse reavivamento, o momento, o local em que Deus estará atuando com mudanças na vida do seu povo, não é fora da igreja, é dentro da igreja, porque tem um movimento já entre nós dizendo que a igreja está apostatada e que o local da reforma e do reavivamento é em grupos separatistas, né? É em grupos dissidentes. E isso não é verdade, isso não é bíblico e nem está no espírito de profecia. O que temos na Bíblia e no espírito de profecia é que a reforma, ela acontece dentro desta igreja, fraca, débil e defeituosa, como possa parecer. Ela é a menina dos olhos de Deus e o único objeto que Deus ainda olha aqui na terra com muito amor e apreço é essa igreja. Então, Deus não tem uma igreja perfeita, mas ele tem um povo que, apesar de pecador, estão indo em direção à perfeição de Cristo Jesus, e isso é um processo que só termina na volta de Cristo. Então, é dentro dessa igreja, é nesse movimento que Deus tem um povo sendo preparado para os últimos momentos ligados aos eventos finais. Então, isso aqui é um detalhe interessante
E esse Poderia simbolismo da sentir. peneira é muito bom porque o trigo ele não cai fora da peneira para ter uma iniciativa de exercer a sua função, o seu papel de trigo no outro local. Ele exerce o seu papel de trigo, de genuinidade dentro da peneira, né? Quem sai é o joio, e o trigo é quem Joio, quem sai permanece. voando é o joio, né? Exatamente. Bem aplicado isso aí, Joel, que é interessante respaldar a sua palavra, porque assim, a sacudidura ela acontece dentro da igreja. A reforma espiritual que deve existir é dentro da igreja também. Não pode existir um grupo separatista achando que nós vamos sair dali, vamos criar esse movimento, porque nós temos, e já aconteceu há anos atrás, né? E a gente viu que esse movimento não chegou a canto nenhum. Então, assim, a igreja de Deus é a igreja que vai ser realmente peneirada e sacudida, porque a Bíblia diz isso, né? Deus diz que vai separar as suas ovelhas dos bodes. Então, vai separar onde? Dentro da igreja. E quem sai, bem falado aí, ó, presta atenção. Os que caem fora, que são levados pelos ventos, que é a palha. O que fica, né, no recinto que é o trigo, né? Mas falando de trigo, de joio, vamos mais para frente. Como identificar o que é trigo, o que é joio, né? A Bíblia a gente vê que tem falado muito sobre trigo, joio. Olha o que Mateus, capítulo 13, verso 30 diz. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa, e por ocasião da ceifa darei ao ceifeiro. Colhei primeiro o joio, atai-o e aos molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, veja o que Mateus 13 fala sobre o joio e o trigo. Que Deus fala que eles devem crescer o quê? Ambos juntos. Não deve haver essa separação. Né? Vão ter que crescer junto. Mas por que Deus fala que deve crescer o trigo e o joio junto? Eu vou ler um pouquinho essa notinha que fala aqui. Olha que interessante. O joio é provavelmente uma cisânia, um tipo de erva daninha que dificilmente pode ser distinguida do trigo até que amadureça. No âmbito agrícola, semear cisânio no campo de trigo de outra pessoa era uma maneira de destruir de modo catastrófico o meio de sustento da pessoa. É um esforço de Satanás para enganar as igrejas ao misturar seus filhos com os filhos de Deus. Em alguns casos, impossibilitando que os crentes façam distinção entre o que é falso e o que é verdadeiro. Então, um dos motivos para não arrancar o joio do meio do trigo, primeiro porque o trigo e o joio são muito parecidos, não dá para distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas aqui diz que a única forma de poder que possa ser distinguido é quando há o amadurecimento. Porque o aspecto do trigo, quando está amadurecido, é completamente diferente do aspecto do joio quando está amadurecido. E um dos elementos que nós vimos lá no peneiramento é aquele, que o joio, ele é oco por dentro, ele é vazio, ele é leve. Quando é sacudido, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Já o trigo, ele tem consistência, ele tem um fruto. Quando você, quem trabalha em lavouras de trigo, você pega, quando o trigo está maduro, você pega o trigo assim, ó, e tem a semente dentro. O joio não tem nada, o joio é vazio. Então, só pode se perceber isso quando há o amadurecimento. Outra coisa, quando o amadurecimento do trigo, o trigo fica todo amarelinho, só o joio que não amadurece, fica lá verde no tempo. Então, e agora fica a percepção clara. E a Bíblia deixa claro que quem vai fazer essa separação, e aí onde entra a palavra sacudidura, essa separação, entendeu? Entre o trigo e o joio, é o movimento da sacudidura. Joel, por favor. É interessante notar essas analogias, porque elas estão fortemente ligadas com a parte prática da igreja. Tem forte ligação com a nossa experiência como igreja.
Se fosse permitido tirarmos o joio do trigo, cometeríamos equívocos irreparáveis no nosso processo de seletividade, porque há muita gente há muitas pessoas cristãos que estão amadurecendo na fé e que no processo, no seu caminhar com Jesus, eles apresentam características do joio. Só que essas características do joio, elas estão relacionadas com a falta de maturidade na fé, que é um elemento num processo de desenvolvimento. E Deus é paciente no desenvolvimento da fé destas pessoas. Então, nós olhando essas questões do ponto de vista externo, em muitos momentos julgamos como perdidas pessoas que estão no processo de amadurecimento, enquanto há joio entre nós que demonstra na sua aparência maturidade espiritual, muita consistência, e lá no fundo, falando de essência, elas não passam de palha, né? Então, existem esses dois equívocos, e por não termos a onisciência e não a sensibilidade que Deus tem para ver as coisas, não cabe a nós julgar quem é joio e quem é trigo, mesmo que as evidências apontem os dois extremos, né? É. No sentido de que olhamos para alguém e vemos como um verdadeiro servo de Deus, um dedicado servo de Deus, e olhamos para uma outra pessoa e o que temos é uma conclusão contrária. Isso aqui está perdido, isso aqui é joio. E, na verdade, não é bem por aí, né? Na vida Exato. espiritual, nós temos surpresas para as quais nós, do ponto de vista humano, não explicamos, mas Deus, na sua palavra, na sua onisciência, ele sabe melhor que nós dar os pontos exatos para melhor definir as questões. Verdade. Obrigado, Joelson. O Adson. O Adson. Opa, e hoje eu estou falando, viu, Calma? Por isso que eu voltei nesse tema. Eu acho que é um dos temas que a igreja tem que esmiuçar muito, porque, como eu falei, né? Uhum. Eu queria fazer uma pequena analogia nisso que Joel colocou e você também colocou. Estou vendo o pastor aí, Adriano. Boa noite, feliz sábado, pastor. Adriano tá aí quietinho, ainda não levantou a mão. Está ouvindo, Boa noite, Tá boa noite, analisando a amigo. Boa noite, feliz sábado para vocês. né? Feliz sábado. Eu queria fazer apenas uma analogia dentro daquilo que a gente pode entender sobre o joio e o trigo, né? E aí Jesus ele conta justamente uma parábola relacionado que foi plantado dentro daquele celeiro apenas o trigo, né? E de repente adormeceu-se o trigo e o inimigo veio e colocou o joio, né? A semente do joio, né? Só que o trigo não percebeu isso. E aí eu trago essa analogia da seguinte maneira: Deus, quando criou o Jardim do Éden, tinha advertido já ao próprio Adão e também a Eva relacionado à questão do que o inimigo poderia provocar dentro daquele ambiente que era santo. Como também a igreja era uma igreja pura, e aos poucos ela foi perdendo o seu direcionamento, permitindo muitas coisas entrarem. Por exemplo, lá no livro de Isaías, o próprio Deus disse assim: os vossos sábados, não são os meus sábados, porque os judeus começaram a criar rituais, uma coisa que não existiam, e as pessoas começaram a se adaptar com isso. Então, isso foi perdendo o sentido do que era verdadeiramente a adoração no sábado. E lá no Jardim do Éden, quando menos espera, estava a Eva de frente para uma árvore que foi orientada para nem tocar, se possível, nem mesmo se aproximar, não comer, não imaginar coisa, e de repente veio o inimigo e semeou na mente dela uma coisa que era fábula, ela se tornar como Deus. Então, a gente está vendo muitas vezes sobre alguns movimentos paralelos. A gente está vendo aí o secularismo entrando dentro da igreja, o achismo. Eu acho que isso é muito relativo, que é o relativismo.
isso depende muito da situação. Essas coisas, por menores que sejam, aos olhos humanos, elas são agressivas aos olhos de Deus, porque Deus quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que eleve a sua mensagem com verdade e que as pessoas abracem essa verdade como verdade, não simplesmente como uma, talvez seja uma verdade, né? Então, eu acho que, fazendo essa analogia de Eva, mostra que, às vezes, a igreja se adormece demais, permitindo que muitas coisas estejam entrando dentro dela e achar que isso é relativismo, ou eu acho que não faz mal nenhum. Isso é um grande perigo para a sacudidura nos últimos dias e o peneiramento. Ok, obrigado, obrigado, Watson. Pastor Adriano, vai dar sua contribuição para a gente nessa parte aqui? O que você achou? Você pode falar para a gente aqui? Primeiramente, eu quero aqui parabenizar vocês por esse importante tema sendo discorrido, uma bênção. Tenho gostado bastante aqui, ouvindo aqui. Estou apreciando muito aí os comentários, as colocações. Louvado seja Deus. Amém. Que o Espírito Santo continue iluminando aí vocês, a fim de que essas verdades continuem sendo propagadas e ensinadas. O povo de Deus precisa ter conhecimento desses assuntos. Amém. Vocês já falaram já praticamente quase tudo acerca desse assunto. Vocês foram pincelando, mas eu gostaria apenas aqui de endossar algumas questões. A primeira delas é que está aí até um assunto, inclusive, eu quero até abrir um parêntese aqui para dizer que esse tema da sacudidura é um assunto até para ser desenvolvido um estudo em relação a isso. Porque sacudidura, até então, eu ainda não encontrei nenhum estudo, nenhuma abordagem da teologia bíblica sobre esse assunto. Tá? Muito do que se fala sobre a sacudidura tem que ver muito com os escritos de Ellen White, e acabamos recorrendo muito a esses escritos, e não há um estudo assim muito contundente da teologia bíblica sobre esse assunto. Está aí até aberto aí, e até sugiro aos amigos aí, estudantes aí da Bíblia, a desenvolver um artigo, quem sabe, um estudo bíblico sobre esse assunto, tá certo? Ó, resposta. Pois é, amigos, na Bíblia nós encontramos muito, alguns de forma explícita e outros textos de forma implícita o conceito de sacudidura. Por exemplo, em Isaías capítulo 17 nós encontramos esse conceito de forma explícita. Isaías capítulo 17, a partir do verso 4 até o verso 6. E quando o profeta apresenta esse conceito de sacudidura, ele apresenta para falar do povo de Israel como sendo um povo que será sacudido, uma nação que vai ser sacudida. Você também encontra aí esse conceito, que foi o texto aí que foi apresentado, Amós, capítulo 9, do versículo 7 ao 10, nós encontramos também de forma explícita esse conceito de sacudidura, mais uma vez fazendo menção a um povo, a uma nação que vai ser sacudida. No entanto, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, se não me falha a memória, do verso 24 ao 30, nós encontramos o conceito aqui também de sacudidura. E aqui nós encontramos a ideia implícita, já foi até lido aí esse texto, e entendemos aí que a sacudidura tem a ver com separação, uma separação, a Cláudia comentou, me parece que o Joelso também comentou sobre isso, sacudidura em Mateus 13, tendo a ver com separação, distinção. Quando você vai para Lucas, capítulo 22, você percebe que o conceito de sacudidura, ele vai meio que afunilando. Antes, você percebia que o conceito era em relação a um povo, uma nação que vai ser sacudida, um povo de Deus. Já em Lucas, você percebe que esse conceito afunila e se centra em um indivíduo, em uma pessoa. Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34. Nós percebemos aqui o próprio Jesus advertindo a Pedro, dizendo que Pedro, ele seria sacudido. Satanás estava tentando sacudir a Pedro, peneirar a Pedro.
Então, perceba que não vai ser a igreja, a sacudidura não tem apenas a ver com a igreja como no todo, que vai ser sacudida, mas sacudidura também tem a ver com o indivíduo. Indivíduo, ou seja, eu como cristão, eu vou ser sacudido também, de forma pessoal, e não de forma congregacional. Então, sacudidura tem a ver com um abalo, tanto a nível de povo coletivo, como também a nível de indivíduo, como cristão singular. Então, sacudidura tem a ver com isso também. Uma coisa interessante é que quando Cristo ele adverte a Pedro, Jesus ele deixa claro uma coisa assim no final do verso 32, capítulo 22, verso 32, advertindo a Pedro de que Satanás iria peneirá-lo e sacudi-lo. Jesus diz assim que Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, né? Quando te converteres. Isso me chamou muita atenção, porque é possível, amigos, ser seguidor de Cristo e não ser convertido. Entende? Então, Pedro, ele era um seguidor de Cristo, ele andava com Cristo, estava todo o tempo com Cristo, ele era um seguidor assíduo de Cristo, só que ele não era ainda convertido. É por isso que Jesus, então, dá essa advertência a Pedro e fala, olha, Pedro, cuidado, porque Satanás está tentando te derrubar, Satanás está tentando te abalar, Satanás está tentando desestabilizar você, mas eu orei por você, eu estou intercedendo por você. Agora, Pedro, quando você se converter, e essa advertência, quando você se converter, tem a ver muito com a sacudidura que nós vivenciamos hoje também. Porque há muitos que estão seguindo a Cristo, há muitos que estão na igreja, mas não estão convertidos. E a sacudidura é para isso. A sacudidura é para colocar em evidência quem é quem. E então, derrubar aquele que aparentemente tem apenas aparência, mas não tem solidez e firmeza de caráter, de personalidade na palavra, e acabar, então, tirando os outros demais. E a gente precisa compreender isso, amigos. Nós precisamos compreender isso. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: quando que começa a sacudidura? Algumas pessoas colocam a sacudidura apenas lá no final, no fim, lá mesmo perto de Jesus estar voltando ali. Mas, amigos, eu digo para vocês que nós já estamos vivendo a sacudidura. Tá? Então, a gente não pode colocar a sacudidura só lá. Não, a sacudidura ela já começou, nós já estamos vivendo no tempo da sacudidura. Existem vários textos, inclusive, de Ellen White, que fala sobre isso. Primeiros Escritos é um dele, Primeiros Escritos, páginas 50, entre 50 e 51. Ellen White, ela diz que começou a forte sacudidura e ela continuará. Então, ela diz assim, começou. Quando foi que Ellen White escreveu isso? Ela escreveu isso, amigos, lá no ano de 1850. Em 1850, ela já dizia que a sacudidura começou. Então, hoje nós estamos no século 21 e nós estamos vivendo aí essa sacudidura. Alguns colocou aqui testemunhos seletos fala sobre isso também. Eventos finais, no capítulo 12, fala sobre isso também. Então, nós já estamos vivendo num período da sacudidura. Esse é o período. Esse é o período na qual nós precisamos, mais do que nunca, buscar a Deus, nos fortalecer, nos colocar, de fato, firmes na palavra de Deus, a fim de que não sejamos apenas teóricos, a fim de que não vivamos apenas de aparência, mas a fim de que tenhamos solidez. Solidez. Porque só permanece aqueles que têm solidez na palavra de Deus. Aqueles que não têm solidez, eles vão sair em algum momento. Amém. Que palavra forte, gostei muito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante que você falou aí, no final, foi que, no final, aqueles que são os servos de Deus vão resplandecer, vão aparecer, vão mostrar sua consistência. E para que serve o joio? Eu vi na notinha aqui falando assim, é um esforço de Satanás para enganar a igreja, ao misturar seus filhos, os filhos de quem? De Satanás, com os de Deus.
em alguns casos, impossibilitando que os crentes façam distinção entre o falso e o verdadeiro. Quando você cita a história de Pedro aí, por exemplo, quando Jesus falou assim, você, quando te converteres e tal, 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 mas a gente sabe que Pedro era um trigo, que ainda não estava amadurecido e iria amadurecer. Então, Satanás, quando ele coloca o seu joio, porque Satanás também coloca os seus servos dentro da igreja de Deus, com um propósito. Qual o propósito? De desvirtuar aquele que, como Pedro, que era um trigo, mas que ainda não estava amadurecido, que era verde, como fala? A desvirtuar ele do bom caminho. Não foi isso que Satanás queria fazer? Ele queria peneirar ele, queria cirandar a vida dele, tirar ele, porque ele sabia que ele ia chegar ao momento de conversão. Então, ele queria impedir que isso acontecesse. E muitas vezes Satanás coloca o joio no nosso meio, que é daí onde surgem os sofismas, os erros, as teorias equivocadas, e aqueles que ainda não estão amadurecidos ainda, acabam se deixando ser levados, porque muitas vezes esses sofismas, esses erros, parecem muito com a verdade, porque eles misturam a verdade com a mentira, e se você não tiver bem enraizado mesmo, a Bíblia até fala, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Se você não estiver bem enraizado na verdade, mesmo na palavra, é possível que você até se deixe se levar, porque os caras manobram bem o erro, né? Os caras manobram bem o erro. Mas vou passar aqui a voz agora para o Joel, que está com a mão levantada aqui. Muito bom. Gostei muito das colocações do pastor e do apelo aí com relação a buscar essa temática na perspectiva bíblica, né? E é muito interessante essa questão porque sabemos que o espírito de profecia, ele é o resultado daquilo que está estruturado na Bíblia em todos os aspectos, né? E falando dessa questão dentro da perspectiva bíblica, linkando com o espírito de profecia, você tem, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 20, verso 30 e 31, um outro elemento muito interessante quanto à motivação para potencializar a apostasia, melhor, potencializar a sacudidura. E nas palavras de Lucas, é dito o seguinte, e que de entre vós, verso 30 do capítulo 20, eu vou pegar o 29 e 30, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Em eventos finais, falando desse versículo em questão, ou desses versículos, né, o 29 e 30, Ellen White fala sobre a chamada ciência, né, e a religião, que ambas as coisas estarão em pontos contrários, pontos antagônicos, porque os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. E no outro ponto ela diz: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ela citando o verso 30 do capítulo 20 de Atos. Isso se verá certamente entre o povo de Deus. E assim, se nós vamos avaliar algumas coisas que já estão acontecendo, Nossa, essa é uma profecia praticamente em processo de cumprimento entre nós, né? A gente vai falar, não sei em que momento essas questões. Já são 8h07, Cláudia. Vou fazer esse comentário aqui e finalizar minha participação por hoje. ó, tem E aí mais ela umas continua mãozinhas, tem umas dizendo, mãozinhas levantadas aqui. pois é, eu faço meu comentário aqui e os demais continuam. Tá Mas, bom. enfim, ela diz ainda aqui na página 177 de Eventos Finais, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos
de amargura. E ela finaliza com um outro parágrafo que eu achei muito Pertinente. pertinente, que é o seguinte: o inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Então, veja, nós temos introdução de falsas teorias entre nós, falsas doutrinas, e ao mesmo tempo nós temos a negação de doutrinas genuínas e que são princípios fundamentais inegociáveis. As nossas crenças fundamentais são inegociáveis, né? Negá-las implica em incorrer em risco de perdição, né? E é um dos elementos que causará sacudidura na igreja. No outro ponto, ela vai falar sobre a negação e a rejeição dos testemunhos, que seria um dos últimos ataques de Satanás E da Bíblia contra também. aquilo que Deus deixou de legado para nós, né? Então, há muitas coisas que a gente pode colocar nesses contextos, mas aos poucos a gente vai implementando aqui para que a gente tenha uma melhor assimilação do conteúdo. Amém. Obrigada. Kes, Miranda? Késia, Oi. você levantou a mão aí? Uma coisa que eu gostaria de falar é em relação... Ai, meu Deus, eu acho que eu esqueci. É uma coisa que vocês falaram aí de... Poxa, É porque todo mundo conversando aí, e aí eu esqueci minha pergunta. Mas não, anota. não. É só um comentário mesmo. Que assim, foi falado aí, né, que não cabe a gente fazer separação, né, do trigo e do joio, que só Deus que vai fazer isso. É interessante nisso também, porque o fato é que, por exemplo, na botânica, é impossível um joio se tornar um trigo, né? Porém, para Deus, no caso dos seres humanos, isso não é uma impossibilidade, né? Então, por isso que a gente também não pode tentar fazer a separação, né, do joio e do trigo, porque isso só cabe a Deus, porque ele pode chegar a transformar um joio em um trigo, né? Então, se a gente tenta botar a mão no meio, acaba atrapalhando a situação, né? Então, é muito importante a gente fazer nosso papel de cristão também no meio disso, e deixar Deus trabalhar e agir em tudo, né? Porque é do ser humano, às vezes, querer botar a mão na situação e falar assim, isso aí é joio, bota pra lá, né? Mas é importante a gente também saber deixar as coisas na mão de Deus, né? Para ele também atuar nessas situações. E era Como o isso. Gelson bem falou, não dá para saber o que é joio e o que é trigo, porque os dois se parecem. E só vai dar para saber quando haver um amadurecimento, mas isso vai ser na ceifa, e quem vai fazer a ceifa é Jesus, né? Então, esse é o momento. Mas, Deixa eu passar aqui agora para o Lucas. antes do Lucas falar, Calça, rapidinho, mas assim, Quem uma estava das falando? coisas, rapidinho antes do Lucas passar para o Lucas, Hum. mas uma das coisas que a gente tem que entender dentro da própria palavra de Deus, Kézia fez uma colocação aí que assim, não cabe a nós julgarmos, e é perfeitamente, o julgamento parte apenas do tribunal do próprio Deus. Mas o próprio Jesus também, ele deixou isso bem claro para os seus discípulos, que desde a época em que ele viveu aqui, como também para nós que passamos a ter esse ministério, disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelas características dessas pessoas, a gente consegue entender o comportamento dessas pessoas e o seu posicionamento, né? Não que essa pessoa não venha se converter, porque assim, Jesus já sabia que Judas Iscariote era um joio. Ele não tirou, mas permitiu que o próprio Judas, em si próprio, tomasse essa decisão. É que vai acontecer. Muitas pessoas elas vão sair da igreja por elas acharem que ali, para ela, não é o lugar delas. Mas os frutos dela já dizem quem ela é. Nós não vamos julgar, mas pelas características dá para se notar. Só esse parâmetro que eu entendo dessa forma, não julgando, mas os frutos em si já apontam. Ok, eu acho. Também é válido o que você está falando. O Lucas?
Eu só queria levantar um aspecto, que é a questão sobre julgamento, né? Eu acho que existem alguns tipos de julgamento, né? Eu estava lendo esses dias o livro do Tiago White, né? E ele estava comentando, não uma vez, mas algumas vezes, que durante os sermões que ele fazia, existiam lugares que ele via que não existia uma pessoa realmente interessada na mensagem, né? Que todos que estavam ali mornos, frios. Para ele chegar nesse consenso, ele tem que ter feito um julgamento, né? Mas aí vem a questão de você julgar condenando, e a outra coisa é você julgar conhecendo a situação, né? Então, quando são fatos, a gente olha muitas coisas externas, né? A gente consegue olhar só aquilo que é externo. Só Deus conhece o interior. A gente julga o tempo todo, isso é fato. Só que o que a gente precisa fazer é confiar no julgamento de Deus. Uhum. Exatamente o que está acontecendo agora. Eu vi esse dia um sermão que falava o seguinte, que o fato de nós querermos julgar e condenar o nosso próximo é exatamente a ausência da confiança de que Deus é o juiz, de que Ele vai julgar corretamente. E que todas as coisas estão sob os olhos de Deus. Eu só queria salientar isso daí, né? Porque às vezes se fala muito, quem é você para julgar? Você não pode julgar. Está se banalizando muito essa questão, né? Então quer dizer que eu não tenho mais direito de analisar nada. Então eu posso andar com todo mundo, que não tem problema nenhum. Não, eu tenho que saber com quem que eu ando, né? Eu tenho que analisar a situação, mas eu não devo condenar, porque isso só compete a Deus. Nós não somos juízes, né? Bem interessante isso que o Lucas falou, e já cabe uma resposta para o Watson aí, ó. É mais ou menos isso, Watson. A gente pode analisar e julgar as atitudes e ações da pessoa, mas a gente não pode julgar essa pessoa como réu do inferno porque ela cometeu um erro, porque ela fala uma coisa distorcida, entendeu? Porque enquanto a porta da graça estiver aberta, essa pessoa pode se arrepender, pode mudar o seu curso da sua vida e pode se transformar no trigo, entendeu? Então a gente pode julgar ela como réu do inferno, mas a gente pode julgar as atitudes, as ações que a gente vê, percebe, né? Que a gente vê que é errado, aquela coisa. Isso aí a gente pode julgar nesse sentido, aquilo que a gente vê. É né? isso que eu falei. O que eu coloquei, Cal, é que eu fiz uma analogia de Judas versus igreja versus Jesus. Eu disse que Jesus não tirou Judas. Judas, por si próprio, não se sentiu bem naquele meio, né? Então, assim, eu não estou aqui amparando-se as minhas palavras no ato do julgamento. Mas o que eu coloquei foi Jesus deu vestígios de nós como cristãos, até mesmo por uma questão do peneiramento, da sacudidura, sabemos pelos frutos nós conheceremos aqueles que realmente estão fixados nas verdades ou aqueles que poderão trazer alguns problemas de entendimento contrário à verdade. Então, o que eu quis colocar não é um julgamento sobre a questão da salvação, o julgamento no sentido de frutos sendo apresentados de maneira contrária ao que já está escrito, só nesse sentido. E realmente a gente precisa ter esse filtro, né? Porque é com esse filtro que a gente não vai cair em ciladas de erros, né? De analisar, julgar aquilo que vem, se está certo, se está errado, se devemos ir por esse caminho, se não deve. A gente tem que analisar isso aí mesmo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque, como o Jorge bem falou, nosso tempo já excedeu, né? E a gente não vai poder seguir em frente. Mas cadê a Mari? A Mari está por aqui? Mari, Tá aqui. olha, eu não esqueci da sua pergunta, tá? Mas a gente ainda não chegou nela, tá? Para a gente poder estar respondendo a sua pergunta. Então, a sua pergunta vai ficar para a próxima semana, se a gente chegar lá nela ainda, tá? Por a gente não poder adiantar os slides que estão aqui, que a gente vai chegar lá sobre esse assunto, tá bom? Tá certo, sem problema. Até aqui já tá maravilhoso, muito conhecimento. Tá certo. Então, Joelson, vamos encerrar a nossa... o Lucas quer falar aqui. Pronto, Lucas, pode falar. Desculpa, eu não sei se foi falado esse assunto, mas eu vi ali uma foto sobre o peneiramento, né? Uhum. Que o
o agricultor ele pegava e jogava para cima e a palha se separava, né? Aí botei aí a página. Aí, exatamente. Uma coisa que é interessante é que o vento que fazia esse processo, né, de separar o trigo do joio. E a mesma palavra para vento é a palavra de espírito, né? Uhum. Então é o espírito que faz esse peneiramento, né? Essa separação. Quem tem o espírito e quem não tem. Muito bem. Obrigado pela sua observação. Muito interessante também. Ponto de vista muito interessante. E, Adriano? Pronto. Vocês já estão finalizando, mas eu só queria pontuar um detalhezinho bem rápido. É porque a gente está falando tanto de sacudidura que aqueles que são sólidos vão permanecer, os que não são vão cair fora. E muitas vezes a ideia que muitos têm da sacudidura é que a sacudidura, quando vem sobre o povo de Deus, é uma coisa terrível, né? É uma coisa mal, e Deus manda a sacudidura para destruir o povo. Não é assim. Biblicamente falando, quando Deus permite com que a sacudidura venha sobre o povo dele, essa sacudidura não é para destruir o povo de Deus, mas a sacudidura é para restaurar o povo de Deus. Verdade. Certo? Então a gente precisa ter em mente, quando Deus permite que a sacudidura venha, quando Deus permite com que você seja sacudido, não é para que você seja destruído, mas é para que você seja restaurado, para que você reconheça quem você é e sinta a sua dependência e a necessidade de Deus. Amém, amém. É verdade. E é isso aí, pessoal. Todos nós seremos sacudidos, tá? Ninguém vai ficar isento disso. Seremos sacudidos individualmente, como nós aprendemos aqui, e seremos sacudidos como igreja também, né? Para que possamos permanecer firmes. E a única coisa que vai nos deixar firmes é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Temos a chuva temporã que está disponível aí, temos uma promessa da chuva serôdia que virá com abundância para nos amadurecer. Mas, como o Gelson bem falou lá no início, ninguém vai receber a chuva serôdia se não tiver recebido antes a chuva temporã. E a chuva temporã é que faz o processo de germinação e de crescimento. E se hoje é o dia da gente estar clamando todo dia, derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito, derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Ajuda-nos a crescer na tua graça, na sabedoria, no Espírito Santo na nossa vida. Ter a necessidade do Espírito Santo na nossa vida, para que Deus possa produzir esse desenvolvimento na nossa vida. Para quando chegar esse momento difícil, momento da sacudidura, nós estejamos com consistência. Foi isso que a gente aprendeu aqui agora. Que para ser trigo tem que ter consistência. E o que vai nos dar essa consistência, esse amadurecimento, esse crescimento, esses frutos necessários para sermos trigos, é o Espírito Santo. Nada mais, nada menos que o Espírito Santo. E o que eu devo fazer hoje? Eu devo clamar pelo Espírito Santo na minha vida, para que eu não vire uma palha. Tá bom? E hoje nós terminamos essa primeira parte do nosso estudo sobre a sacudidura. Ainda tem muitas outras coisas, nós ainda vamos pontuar muitas outras coisas ainda. E eu peço a vocês que estejam conosco na próxima semana, sexta-feira, aqui nesse mesmo horário, 8 horas da noite. A gente promete tentar não passar muito do horário, tá? Mas nós vamos tentar dar oportunidade a todo mundo que quiser falar conosco, que quiser estar debatendo aqui junto com a gente sobre este assunto maravilhoso, tá bom? E para encerrar agora, a gente vai fazer uma oração. E eu vou pedir ao nosso irmão Adriano, essa ilustre pessoa que está aqui conosco hoje, para poder fazer a oração de encerramento. Ok. Oremos então. Amado Deus e eterno Pai, soberano Senhor, é com muita alegria e satisfação, bem como também de forma respeitosa e sincera, que nos colocamos diante do Senhor nesse momento por meio dessa oração. Amém. Para te agradecer, ó Deus, pela maneira grandiosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo ministério do Espírito Santo entre nós. Nós entendemos e sentimos a necessidade do mesmo em nossa vida. Amém. Portanto, suplicamos e rogamos que, em nome de Jesus,
o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Amém, Pai. Que o Espírito Santo nos santifique, nos transforme, e que o Espírito Santo nos ajude a permanecer na presença de Jesus. Amém, Senhor. Porque esse é o segredo da vitória na caminhada cristã. O segredo para termos solidez e não sermos levados pelos ventos de doutrinas. O segredo é permanecer em Cristo, permanecer alicerçado em Tua palavra. E é isso que suplicamos nessa noite, que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Ti. Abençoe a cada amigo, a cada amiga que se faz presente aqui através dessa sala virtual, dessa plataforma Zoom. Rogo sobre cada um deles a permanência do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado a cada um de vocês. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, tá? E